A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo autorizou na terça-feira a licitação para o transporte público na cidade. Algumas emendas foram acrescentadas ao projeto. Veja na reportagem de Jackson Barreto. O projeto de concessão do transporte público foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. O assunto, que vem ganhando repercussão nos últimos meses, ganhou ainda mais destaque nos últimos dias, devido ao fim do prazo de concessão, datado de 23 de setembro, estar praticamente na esquina. A falta de informações do modelo de concessão fez com que alguns parlamentares propusessem emendas para definir a prestação futura do serviço de transporte. Primeiramente, assegurar a capilaridade e a abrangência em todo o município do atendimento do transporte público à população. Assegurar também que a frota seja uma frota de qualidade, que possa dispor de GPS, também de aplicativo, e possa dar todos os elementos que a lei orgânica prevê. A Lei Orgânica Municipal estabeleceu questões fundamentais ao transporte coletivo, independente de ser ônibus ou outro modal, que devem ser atendidos. O relator de 4 das 5 emendas explica a função de cada uma. Porque a nossa Lei Orgânica, ela fala que o prazo de concessão pode ser até 20 anos. O que eu fiz? Então, quando veio uma lei autorizativa para casa, ela não lei dizendo em relação ao prazo nada, veio em branco. Eu fiz uma emenda na lei no sentido que a concessão será no máximo no prazo mais de 10 anos. De concessão de transporte coletivo no município. O que quer dizer isso? Ou é 5 mais 5 ou é 10 direto. Não tem a prorrogação, não vejo a prorrogação. Aí você vai perguntar, por que você fez 10 anos e fez 20? Bem, primeiro que a gente sabe, uma concessão de 20 anos é muito tempo para uma empresa que pode ficar aqui e prestar um mau serviço à população, a gente tem que ficar aí aguentando 20 anos essa empresa. A segunda emenda que eu fiz foi em relação, é uma emenda até polêmica, é uma ansiedade da população, que eu entendo que ela preserva a integridade física das pessoas, dos passageiros e também preserva o emprego dos motoristas, dos trocadores. É que você proíbe a dupla função de motorista e trocador. Eu tenho uma emenda que ela fala também que ela tenta quebrar o monopólio, porque se nós pegarmos a lei orgânica aprovada aqui, ela fala dentro do possível. E dessa forma eu falo que vai ter que ser licitado no mínimo 2 lotes, mas que haja um equilíbrio financeiro dos lotes. Porque não adianta eu pegar um lote altamente rendável e colocar um lote que não é rendável. E a quarta emenda que eu preparei é que ela faça constar também no edital uma previsão de multa no caso de descumprimento dos itinerários previstos no contrato de concessão ou então determinado pelo município, dos itinerários, uma previsão de multa. A quinta emenda foi elaborada pelo vereador professor Pierre. O parlamentar destacou ainda outras questões vigentes na legislação e avaliou a assinatura de mais um contrato emergencial firmado pelo Executivo. O texto, inclusive do edital e do contrato, tem que prever essas questões, por isso que foi colocado como emenda na legislação. Por outro lado, também nós temos uma legislação do Fundo de Compensação Tarifária para poder melhorar o custo da passagem ao usuário que o município não está cumprindo. Então está ali com penalidade para que não cumprimento seja responsabilidade da autoridade competente a não aplicação do Fundo de Compensação Tarifária. Então a passagem tem que abaixar. É um absurdo como é que num contrato, né, que deveria estabelecer, são 10 anos de contrato do transporte público, o município já deveria ter se preparado, mas por conta da Secretaria de Governo que ficou pensando em outras ações, de interesse às vezes muito mais particular do que coletivo, como que se pode deixar tanto tempo e não fazer o processo dentro dos trâmites legais, inclusive com os estudos. As redes sociais são uma forma democrática de dar opiniões e realizar debates. O que vem prejudicando essa maneira de se expressar são as fake news, as notícias falsas. Entenda o que são e como você pode ajudar a combater essa forma errada de propagar a informação na matéria de Marcela Stamato. Elas estão por toda a parte. Alcançam quase todos os veículos de comunicação, apesar de o mais comum ser as redes sociais. Há poucas semanas das eleições no Brasil e um dos maiores desafios tem sido enfrentar as notícias falsas que se propagam a todo instante. Será que o brasileiro está preparado para lidar com as fake news? Esse é um período que, além de muito delicado para todo o país, necessita de atenção e, digamos, até malícia. Todo o cuidado é pouco para não se deixar levar por qualquer informação. Esse período eleitoral, né, essas fake news, elas puxam para um lado, né, elas têm uma tendência.
Então, elas foram feitas realmente para elas não serem identificadas como fake news, né? E você conseguir discernir num momento como que a gente está vivendo o que é uma notícia verdadeira e o que é uma notícia falsa é difícil. Eu não posso dizer que eu nunca caí em fake news. Possivelmente eu já devo ter compartilhado alguma coisa falsa por puro descuido. E o público-alvo dessas fake news, qual seria? Na verdade, não existe. Basta ter um aparelho digital em mãos que a mágica acontece. Então, vocês sabem me dizer o que são fake news? Tudo que é de mentira que aparece vem escrito fake news. Você já recebeu alguma notícia falsa ou já compartilhou pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Eu sempre recebo. Sempre recebo, mas eu nunca compartilho, porque eu acho um absurdo. A gente nota mesmo que é fake. A gente vê logo que é mentira. Não tem como daquilo ser verdade. É uma boa escola. Fake news é notícias falsas recebidas pela internet, né? Já recebeu alguma notícia falsa? Eu já recebi via Facebook, né? Que eu acabei compartilhando, mas aí depois eu verifiquei que ela era falsa e logo eu acabei excluindo a publicação, né? E a partir daí fiquei mais atento, né? Com relação a isso, né? Pra não errar de novo, né? Com certeza, né? Errar uma vez tudo bem, agora 2 vezes já é falta de atenção, né? Você já recebeu alguma notícia falsa ou já compartilhou alguma notícia falsa? Recebi várias e se passei algumas foi por não ter focado as fontes verdadeiras, mas me policio o máximo para não se repetir mais isso. Segundo o relatório da segurança digital no Brasil, entre janeiro e março deste ano, as fake news foram acessadas quase 3 milhões de vezes. Houve um aumento de 11,97% em comparação com o mesmo período do ano passado. Dentre as ferramentas, essa daqui foi a mais utilizada na propagação de conteúdos falsos: o WhatsApp. A expressão fake news, importada da língua inglesa, se generalizou em novembro de 2016, o mês e ano da eleição presidencial norte-americana. Mas mentiras apresentadas como reportagens noticiosas já existiam antes mesmo deste período. Em Nova Friburgo, por exemplo, boatos e notícias falsas fizeram parte da tragédia de 2011. Aliás, quem não lembra quando uma suposta represa estourou? Qualquer chuva, as pessoas começavam a compartilhar imagens que eram da tragédia, né, que foram captadas durante a tragédia. E como aquilo viralizava, as pessoas não entendiam que aquilo era passado, né? Elas acreditavam que isso estava acontecendo em tempo real, né? E isso causou pânico, causou muita confusão, né? E se estamos tentando nos esquivar a todo momento, a atenção deve ser redobrada. Por exemplo, esta página em especial é direcionada unicamente para a disseminação das fake news. À custa da ingenuidade de muitas pessoas, produtores dessas notícias falsas têm lucrado e transformado esse ramo em um mercado de trabalho financeiro. Este publicitário explica como os diversos cliques funcionam sobre essa questão. Eles lucram, né? Eles lucram indevidamente a partir de visualizações, acessos e cliques em conteúdos patrocinados nas redes sociais. Então, essa é a principal maneira deles gerarem lucro, né? De 2017 para 2018, teve um crescimento de 11% de acessos e cliques em fake news. Então, tipo assim, a gente tá vendo que cada ano que passa tem surgido mais fake news e tem tido mais acessos. Então, mais pessoas trabalhando com isso. Então, eu acho que a partir de agora vão começar realmente a fazer uma fiscalização maior em cima disso. E para você que está inseguro sobre conteúdos que recebe freneticamente na rotina, a especialista em mídias sociais listou algumas boas dicas. A primeira é que as fake news, dificilmente revelam as fontes, tá? Então, ela vai citar que alguém disse um coronel da polícia, mas qual o nome dele? De qual lugar, né? Então, essa é uma característica bem forte das fake news, essa falta de fonte, né, de comprovação daquilo que está sendo dito. Os sites, eles sempre são
esquisitos, né? Eles não são... Você vê que não são sites oficiais de veículos de credibilidade, né? A gente não está falando aí de veículos de comunicação de renome, tá? Até quando eles se utilizam dos nomes desses veículos, existe alguma... Você percebe que o endereço está um pouquinho diferente, isso já é de se desconfiar que aquela não seja uma fonte oficial, né? Então essas são algumas maneiras de a gente identificar essas fake news.